vamos ver o laudo. Gustavo, com possível mercado recessivo no segundo semestre, quais segmentos que seriam menos atingidos? O mercado interno. A recessão, Lauro, que eu comentei, não é nossa, é lá fora. O mercado lá fora, tanto americano quanto europeu, está em recessão, vamos combinar. Então, isso impacta quem? Exportadoras. Quem tem naquele mercado um grande mercado consumidor. Tá? China, por exemplo, entregou um crescimento muito baixo e aí não tem jeito, cara. Tá? É lá. Aqui, por enquanto, a gente ainda vai guardar ainda guarda algum crescimento, né? Vamos ver o PIB. Apesar dos números do IBC-BR estão vindo muito fracos, cara, muito fracos. Então, assim, pode ser que a gente caia e entre numa leve recessão. Cara, aí, se a gente imaginar que o Brasil também pare de crescer, né, e tem um PIB negativo, aí é a lupa para olhar a empresa. Sabe por quê? Porque funciona assim. A gente está em recessão, um exemplo. O Brasil não está crescendo mais, PIB negativo. Mas não é todo mundo. Vai ter setores que vão estar bombando. Então você tem que ter esse feeling para olhar para esses setores. E já montar agora, não é esperar. Quais setores você acredita que, em caso de uma recessão, eles não sofram tanto? E comece a olhar. E se sofrerem, ok? Tiverem queda no mercado, por exemplo, né, é o momento de você comprar mais. Por quê? Porque provavelmente eles seriam menos atingidos. Vou dar um exemplo claro aqui. Em 2020, nós tivemos uma crise, né, todo mundo sabe, uma pandemia, e fechou os shoppings. Preço das ações de shoppings despenca. Ou seja, vamos imaginar um mercado recessivo para o setor de shopping. Você tinha duas opções. Ou você acreditava nesse mercado recessivo de shopping e que os shoppings iriam acabar. 2, você fala assim, não, eu não acredito nessa recessão do shopping, os shoppings não vão quebrar, vai ser questão de tempo e lá na frente eles se recuperam. Logo, eu vou comprar ações de shopping. Você teria duas decisões para tomar. Beleza? Por quê? Porque o preço das ações de shopping foram amassadas, né, durante todo esse período. E aí você fala assim, Gustavo, ok, mas é muito risco. Sim, é risco. O mercado é risco. Né? Só que você tem que tomar partido. E aí, a partir do momento que você olha isso, entende isso, beleza. Você vai lá e monta a tua posição no pior momento, tá? Deixa eu ver se o Instagram aqui tem pergunta. As ações são melhores que fundos imobiliários, tendo em vista que as empresas de hoje são diferentes das empresas de 20 anos atrás e fundos imobiliários tem alguns com mais de 10 anos? Pergunta o Renato. Cara, ações são melhores que fundos imobiliários? Isso eu vou te responder. Agora, essa segunda parte da tua pergunta, tendo em vista que a empresa de hoje é diferente de empresa de 20 anos e fundos imobiliários tem alguns com mais de 10 anos. Eu não entendi a relação, tá? Juro, não entendi essa relação. Tem empresas aí na bolsa que são centenárias, cara. Tem algumas aí que são bem velhas. Então, se você tem fundos aí com 10 anos, tem empresas que têm 50 anos. Entendeu? Cara, eu falo sempre, pessoal, empresa é um organismo vivo. As pessoas acham que empresa é algo estático, entende? Você tem lá uma empresa que faz calçado, ponto, ela vai fazer calçado daquele jeito, do mesmo jeito pro resto da vida. E não é assim que a banda toca, sabe? As empresas se modernizam, lançam novas linhas, deixam de fazer determinados produtos, vão fazer outros. No meio do caminho, faz um negócio completamente diferente, um calçado completamente diferente e aquilo explode, tá? Por exemplo, um caso clássico, eu até recomendo assistir o filme da Nike, do Air Jordan. Cara, aquilo mudou a história da Nike, quer dizer, uma ideia, um jogador, não estou dizendo que isso vai acontecer, né? mas só para vocês terem uma ideia, a empresa é muito dinâmica, né? A Nike acho que tinha 17% de participação em calçados, e pulou para não sei quanto. Foi absurdo o crescimento da Nike só com uma ação de marketing dentro de todo o universo. O que eu estou dizendo isso, cara? Diante disso, eu já tenho a tua resposta, cara. Empresa é melhor do que fundo imobiliário? Por quê? O que você preferiria? Um exemplo. Comprar um prédio ou comprar o mesmo valor em ações da Nike antes dela lançar o Air Jordan? Ela lançou o Air Jordan, multiplicou por um monte e tu ficou com aquele prédio depreciando. Entende? Então assim, cara, qual é o detalhe? Por que fundo imobiliário chama tanto a atenção? Por causa do querequeque que cai. E o brasileiro gosta disso. Gosta desse querequeque caindo. A sensação para ele é de que ele já está aposentado. Então o cara pega R$1.000, comprou fundo imobiliário, recebeu, sei lá, R$1. Já tô tendo renda passiva. Cara, R$1 não vai custear a vida de ninguém.
Aí ele descobre que ele tem que ter, sei lá, um monte, né, de cotas. Beleza. Só que se a valorização da cota não ajudar o cara, ele vai depender de quem? Do trabalho e da grana que ele economiza para conseguir comprar uma quantidade de cota suficiente para que o dividendo sustente ele na renda passiva. Isso é matemático. Tá? Outra coisa, dividendo é um jogo de soma zero. As pessoas acham que eu vou receber um dividendo hoje e isso vai somar o que eu já tinha, fiquei mais rico. Não, se valia 10, recebeu 1 de dividendo, agora você tem 9 mais 1 em dinheiro. Então você tem 10. Soma zero. Não tem valorização nisso. Tá? Isso é um jogo de soma zero. Logo, quando você compra um ativo, independente se é fundo imobiliário, ação, tênis da Nike, montei uma empresa, o que é que seja, cara. Se você quer criar renda passiva, existem 3 variáveis. Tempo, né? Você pode comprar uma ação hoje para vender amanhã. Pronto. Será que eu consigo criar renda passiva para me sustentar pelos próximos 20 anos, Gustavo? Em um dia, né? Então o tempo é fundamental. Eu te diria que qualquer ação boa, de boa empresa, que você comprar hoje, daqui 20 anos vai estar mais cara. E daqui um dia, não faço a menor ideia, que aí é muito difícil. O aporte. Então, por exemplo, você virar para mim e falar assim, Gustavo, eu consigo economizar 10 mil por mês e eu quero criar uma renda passiva de, sei lá, de 10 mil para daqui a algum tempo. Pô, o fundo imobiliário vai resolver para você, né? Até um tesouro pré ou um IPCA vai resolver para você, com juros semestral. Então, assim, é a quantidade de dinheiro que você poupa. E o último, cara, é a taxa. Quanto que o teu estoque investido vai valorizar. São essas três variáveis, tá? Tempo, estoque investido e rentabilidade do estoque investido e quanto você poupa. Então, se você brincar com essas 3, você consegue fazer ou criar a tua tabela, o teu Excel, para saber como é que você precisa aposentar. Tá? E aí, quando você vamos olhar para quais ativos existe a possibilidade, de multiplicação ao longo dos anos. Ora, um fundo imobiliário ou uma empresa, que é um organismo vivo e dinâmico. Um fundo imobiliário, um fundo imobiliário dono de prédios, salas comerciais. Essas salas, elas não vão valorizar 20% ao ano. Entende? A sala valoriza 20% ao ano e o dividendo valoriza tantos por cento ao ano. Não vai acontecer, porque senão aquelas salas seriam, né, gigantes, né? O patrimônio do fundo ia crescer absurdamente. Isso não acontece. Então, assim, é natural do negócio. Outro ponto importante as pessoas vão criar renda passiva. Né? Então, estou criando a minha renda passiva para aposentar daqui 20 anos. Tá bom. Aí eu comprei fundo imobiliário. Por quê? Porque ele paga dividendo. Mas você não aposentou, cara. Não é daqui 20 anos? Mas eu já me dá dividendo. Cara, mas você não precisa do dividendo hoje. Você quer o dividendo daqui 20 anos. Aí o ano que vem, 19, daqui 2 anos, 18 anos. Esse é o tempo que você precisa do dividendo. Você não precisa do dividendo hoje. Mas por que então, Rai, você investe querendo dividendo hoje, cara? Por que você leva ele em consideração? Se você já tiver há 1, 2, 3 anos da sua aposentadoria, ok. Você já começa uma migração e busca empresas cujo dividendo seja maior. Mas você não está. Você está daqui 7, 10, 15, tem gente que quer 20 anos e começa a comprar ativos que paguem dividendo hoje. Ora, para quê? Né? Por quê? Porque quando a empresa, tira dinheiro do caixa dela para te dar dividendo, ela tira dela poder de investimento, cara. Não é? Eu te falei que dividendo é um jogo de soma zero. A empresa tem, sei lá, 1 milhão em caixa. Se ela te pagar 500 mil de dividendo, ela sobrou 500 mil. E aí aparece um projeto que com rentabilidade legal, que é 1 milhão. Pô, ela não tem mais o dinheiro. Então ela vai precisar arrumar dinheiro, quer que seja, e tal, para fazer aquele projeto. Né? Tanto que, por exemplo, uma Taesa da vida vai fazer um follow-on, não se fez, não sei, porque quer participar de novos leilões, porque ela não cresce e não vai crescer. Mas paga bom dividendo? Tá, mas não tem projeto novo de transmissão. Ela não ganhou nenhum leilão de transmissão. Logo, qual é o crescimento dela? É baixo, baixíssimo, cara. Vai planilhar o crescimento de Taesa? É muito baixo. Não tem projeto novo. Basicamente, é um crescimento baseado na expectativa inflacionária para reajustar os contratos, cara. Essa é a ideia. Então, assim, cara, quando você encontra uma empresa com capacidade ainda de te entregar crescimento, é muito melhor do que qualquer fundo imobiliário, cara. Qualquer. O Hilton colocou, olha, fundo imobiliário é bom que você não paga a DARF. Ok. Mas dificilmente a cota tem valorização. Se eu peguei, a XP soltou um artigo, tá no Google, 25 melhores fundos imobiliários. Aí eu fui olhar o histórico da cota. Aí cheguei até o 1, 2, 3, 4, 5.
Cara, nenhum teve valorização de cota nos últimos 5 anos. Olhei lá no Status Invest. Nenhum teve. Aí você pensa, pô, 5 anos com um produto, um ativo, que não valoriza a cota, só por conta do dividendo, que eu ainda nem aposentei, cara. E sabe o que é mais irracional? As pessoas falam assim, aí você pega esse dividendo e compra mais do mesmo produto. Cara, que loucura, né? O produto não valoriza a cota, só me dá um dividendo, eu vou aposentar daqui não sei quantos anos e eu vou comprar mais disso. Da minha cabeça não dá. Enquanto isso, pega uma Mali Metal Leve, subiu 50% esse ano e paga dividendo de 2 dígitos. E a pessoa troca isso por um fundo imobiliário que não sobe, né? E paga, sei lá, 8, 10% de dividendo, paga os 2 dígitos de dividendo, mas não sobe. Aí o cara tem que comprar Mali Metal Leve. Só esse ano subiu 50% e paga 2 dígitos de dividendo. 2 dígitos. Eu falei, eu não entendo o racional, né? Não sei, talvez falta de conhecimento ou falta de entender como é que funciona essa dinâmica, tá? Então assim, boa pergunta sua. Fundo imobiliário nunca será melhor do que ação. Nunca, tá? Nunca. Agora, paga quer, tá? Paga o seu quer. Como a Mônica coloca, ó, só fiquei no 0 a 0 com fundo imobiliário, tá? E no final foi um prejuízozinho. Ok, mas tu recebeu teu querzinho todo mês. Tá, mas você tá abrindo mão de um dos 3 pilares para criar renda passiva, que é a multiplicação. Você não tem multiplicação. Beleza, né? Você tem o tempo que você controla e o teu aporte que você controla. Mas a multiplicação, como é que você controla isso? Com boas escolhas, cara. Tá? Ó, o João tá falando que paga DARF em fundo imobiliário, tá? Ah, não, ele tava falando, talvez o Hildo falou que o dividendo do FII é isento, tá? O dividendo do FII é isento. Beleza? É isso.